Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao PayCast, o podcast da PayGo. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista, serei o seu host e comigo também está aqui a Patrícia Fernandes do time PayGo, nossa co-host hoje ajudando a conduzir a conversa. E aí, Paty, tudo bem? Bem-vinda! Prazer conhecer a todos. Obrigada, Rafa, por mais uma oportunidade de estar aqui no PayCast. Para quem não me conhece, eu sou especialista de negócio aqui na PayGo. Eu tenho um papel de falar sobre soluções, né, sobre tecnologia para serviços financeiros digitais, principalmente, com foco aí 100% em geração de negócio. Prazer estar em mais uma edição. Maravilha! E hoje o tema vai ser sobre JavaScript, desvendando o JavaScript. Então, para falar sobre isso, eu vou chamar nossos dois convidados de hoje e eles vão se apresentar para todo mundo que ainda não os conhece. Chamar aqui primeiro a Mônica Craveiro. Tudo bem, Mônica? Desenvolvedora back-end. Fala um pouquinho de você. Bem-vinda! Olá, Rafa, tudo bom? Então, eu sou a Mônica. Para começar, a primeira coisa mais importante para saber sobre mim é que eu sou carioca. Então, assim, vocês vão ver que o sotaque não vai negar. Eu sou bacharel em sistemas de informação e matemática. Tá? Atualmente eu sou desenvolvedora back-end na Sensidia, mas eu trabalhei bastante com JavaScript. Inclusive trabalho com ele ainda. Eu fui ex-aluna da Reprograma, do Desprograma e da Digital House, né? E também já fui professora de programação e sou participante, palestrante em várias comunidades aí de TI. Maravilha! E nosso segundo convidado é o Joseph Marks, Software Project Leader. Bem-vindo, Joseph. Fala um pouquinho de você para quem não o conhece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Joseph. Sou Project Leader lá no Mercado Livre agora, pouco tempo de casa lá com eles, estou no meio do onboard ainda. Sou formado na vida aí, para não dizer que bacharel e outras coisas. Acabei largando as duas que eu comecei a fazer, então se juntar dá uma aí talvez, né? Mas estou aí já há algum tempo aí no trabalho no mercado. Eu acho que já completei, mais tempo de trabalhando como profissional do que da época de vida aí, né? Já 18 anos quase como desenvolvedor já hoje. Comecei com C, passei pelo Delphi, passei por PHP, por ASP, por tudo. E a última aí que eu trabalhei bastante foi JavaScript, quase uns 10 anos com JavaScript, mas a gente sempre está brincando com outras coisas. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a linguagem aí e tentar ajudar um pouquinho quem está começando a carreira aí. Prazer enorme aí estar participando com vocês e muito obrigado pelo convite. Maravilha, o prazer é nosso. E começando então já o nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre JavaScript, então, desvendando um pouco mais de JavaScript, eu queria perguntar para vocês dois, para que vocês façam, por favor, um pequeno resumo do que é o JavaScript, né? Quais são as principais características aí, né? Quem pode começar? Cara, eu costumo falar que o JavaScript é a terceira camada do bolo das linguagens padrões da web, que é a tríade, né? HTML, CSS, JavaScript, é o padrão. Então, o que o JavaScript faz? Ele dá o dinamismo da página. O HTML e CSS é aquela parte mais estática, aquela parte só você vê, só que você quer trazer um dinamismo, quer trazer, por exemplo, uma atualização de um gráfico, alguma coisa, aí você já bota aquela pitadinha de JavaScript para dar aquele ânimo na página, né? Então, assim, eu costumo definir assim, pelo menos. Eu gosto bastante dessa palavra que você usou, que foi a tríade, né? Eu também sempre costumo usar ela, CSS, HTML e JavaScript. Eu gosto também de fazer a comparação que o HTML, ele é o esqueleto, né? O CSS aí seria a pele, né? E o JavaScript é o cérebro aí se a gente fizesse uma comparação com o ser humano. Então eu também gosto bastante aí de, sempre quando as pessoas procuram onde começar, sempre, começa com esse pacotinho aqui, que é dali pra frente, é só alegria. Quando eu falava com meus alunos, inclusive, eu usava uma GIF que tinha um pássaro, que aí tinha um pássaro sem pena, aí o pássaro com pena, com CSS, e depois tinha uma GIF do pássaro voando, que era o JavaScript, e ele todo se movimentando. Também é uma coisa legal, assim. Eu acho que uma das coisas também, uma característica bem legal do JavaScript, ele é interpretado, então é uma linguagem bem dinâmica e fácil de usar, e ela não tem nenhuma barreira de entrada para os desenvolvedores, né? A gente tem várias linguagens que são super didáticas, por exemplo, o pessoal usa muito Python, por exemplo, nas faculdades, mas eu ainda gosto de indicar o JavaScript porque ele não tem nenhuma barreira. Você abrir o browser ali, abre o console ali, né, no Windows, acho que é um F11 da vida, se não tem nada do atalho, abre o console e você já consegue
botar uns consoles logo e já sair brincando. Eu acho que essa é uma das características bem bacanas da linguagem, que acaba ajudando bastante a gente começar a brincadeira aí para quem está iniciando. Não sei se eu já comecei a adiantar o assunto. Sim, flexível e versátil. Sim, flexível e versátil. Matou de novo. Flexível e versátil. Agora, como é que vocês entraram no mundo dessa linguagem? Quais foram os principais desafios no começo da carreira de vocês? Cara, meu começo foi muito na força do ódio. Eu vou falar que foi bem isso. Eu nunca tinha trabalhado com TI na vida. Eu era da parte de dados, eu era BI, eu trabalhava com Business Intelligence na parte de dados. Então, assim, eu era completamente avessa a essas coisas de tecnologia. Aí eu resolvi sair da área de dados. Deu uma virada assim na minha vida, falei assim, deu aquele 5 segundos, eu falei assim, então beleza, agora eu quero ser dev. Aí eu comecei a arranjar um emprego na área de tecnologia, só que eu era suporte. Eu era suporte nível 2, eu não trocava mouse, teclado, eu era suporte nível 2. Aí eu tratava de incidentes, mudanças, essa parte assim. E quando tinha algum problema em algum sistema, falava assim, abre o console e vê o que está escrito. Aí eu olhava para a pessoa e falava assim, o que é console? Aí, de tanto mexer essas coisas assim, eu fui obrigada, eu sou bacharel em sistema de informação, porque eu fui obrigada a fazer a graduação na área de tecnologia, porque falaram que eu precisava de uma graduação na área técnica para a área que eu estava, de suporte, e a matemática não servia, então eu comecei sistema de informação assim, e aí eu comecei a descobrir essas coisas, melhorar no meu trabalho, né? E além de descobrir um pouco mais sobre essa área de desenvolvimento, e eu curti bastante. E aí eu falei, não, agora eu quero virar dev, e é isso, ninguém me tira, e tô aqui até hoje, né? Já tem um tempinho ainda de carreira. Bacana. Eu costumo dizer que eu sou da era já Nutella, tá? Do JavaScript, né? Eu não passei por aquele período que a galera tinha que fazer 51 versões do mesmo site para rodar em browsers diferentes, né? Eu, como eu disse lá, comecei com C, comecei com Delphi lá, a gente até fazia alguma coisinha ali, mas era aquele Ctrl+C, Ctrl+V só para ver uma notificaçãozinha, validar um formulário em alguma aplicação, alguma coisa do tipo. Comecei a pegar mais firme e forte no JavaScript tem em torno de uns 7, 8 anos atrás, quando eu voltei na época eu tinha saído da TOTOS, né, voltei para a TOTOS, foi a minha segunda passagem pela empresa. E quando eu passei por lá, eles estavam fazendo um projeto ali de uma aplicação, de montar uma ferramenta onde eles pudessem fazer desenvolvimento de aplicações web de forma muito mais rápida e produtiva. Foi quando eles começaram a desenvolver um framework, estava bem no começo, e eles estavam escrevendo um framework com AngularJS. E aí eu disse, poxa, bacana. E aí eu me encantei com aquilo, achei bem bacana, não tinha trabalhado focado em web ainda, né? Era sempre desktop. E aí eu conheci o AngularJS, e aí eu fui aprender que, tem o AngularJS, mas por baixo tem o JavaScript, e aí eu fui aprender o que era JavaScript, daí aprendi HTML, CSS e assim por diante. E aí foi nessa que o JavaScript entrou de verdade na minha vida, né? Porque eu também costumo dizer que JavaScript é uma das únicas linguagens que todo mundo programa sem saber nada de como funciona, né? Vai no Stack Overflow, Ctrl+C, Ctrl+V e faz funcionar qualquer coisa, né? Então eu me dediquei ali na época a aprender direito a linguagem, o conceito dela, toda aquelas maracutaia que tem de escopo, de diz que funciona de um jeito, outra hora funciona de outra forma, e assim por diante. Então foi nessa época que entrou realmente o JavaScript na minha vida. E aí eu me dediquei a aprender realmente a linguagem, não, vou aprender direito a linguagem para depois falar de framework, né? As pessoas fazem o contrário muitas vezes, né? E aí a gente começou a trabalhar com AngularJS, depois a gente fez a migração para o Angular, né? Fui um dos criadores lá do projeto open source que tem que a TOTOS foi uma das heranças que eu deixei lá, que foi a biblioteca POI. Então foi a partir do JavaScript que eu criei essas coisas juntos e comecei a brincar bastante com eles. Mas eu me considero, falando de JavaScript, né, um desenvolvedor meio que full stack, né? Eu mexo com Node, mexo com tudo que precisar, não é só front-end, não. Geralmente aqueles devs full stack copy-paste developer. Não, olha, eu vou dizer que eu sou um pouquinho mais metido, eu fuço tudo mesmo e tento, às vezes eu gosto de pegar uma biblioteca que é bacana, que o pessoal usa bastante, tento fazer a minha só para aprender como é que funciona, testar. Então eu sou daquele que não gosta só de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não, eu gosto de fuçar e quebrar os negócios, testar, até eu entender como é que funciona de verdade. Muito bom. Mônica e Joseph, uma pergunta para ambos aí. Nós aqui na Pegou, a gente tem uma comunidade dev, né, que está aí crescendo cada dia mais, para trocar experiências nesse mercado financeiro, meio de pagamento, né?
Então, como vocês avaliam comunidades voltadas aí para o JavaScript? Essa é uma pergunta. E continua crescendo? Como é que tá? Vocês têm até indicações de comunidades aqui para gente? Fala um pouquinho aí, por favor. Eu vou ser bem sincero, no último ano, como eu acabei profissionalmente falando, né, eu fui um pouco mais para gestão de pessoas, de times, né? Apesar que eu sempre tentei me estar atento à parte de desenvolvimento, né? Meu tempo livre é isso que eu faço, estou sempre codando, brincando, inventando coisas. Eu me afastei um pouquinho da comunidade, fiquei acompanhando mais de longe. Mas na época, um ano atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu sempre procurei participar dessas maiores, né? O pessoal da Brasil JS, esses eventos eu costumei ir, cheguei a palestrar no TDC também, alguns eventos online, na época o projeto do TOTS Developers lá também, né? Até com a minha saída lá da TOTS, uma das coisas que eu fui foi procurar o Rafael, cara, me envolve em outros projetos aí que eu quero começar a participar de novo da comunidade, quero estar atento com o pessoal. O próprio Mercado Livre lá, eles são, né, bem fortes, né, relacionados à parte de comunidade, então também uma das coisas que me atraiu para essa empresa. Então eu tenho acompanhado meio que de longe, assim, né? Eu não tenho acompanhado muito próximo, assim. Eu tenho ouvido alguns podcasts também, que o pessoal tem conversado bastante, falado das coisas novas, né? Esse esquema da JavaScript, uma das vantagens também do JavaScript, ele está se renovando muito mais rápido, né, do que antigamente. Antigamente demorava muito para sair uma feature, hoje está saindo muito mais rápido, todo ano sai coisa nova. Então, eu acredito que tem crescido bastante, sim, pelo pouco que eu tenho acompanhado. Tem outras linguagens que têm crescido junto, mas JavaScript, eu acho que ele está sempre numa tendência de subida, né? Vem linguagens que conseguem chegar no ritmo dele, mas dá um tempinho, elas acabam dando uma diminuída no ritmo, e o JavaScript continua se mantendo, né? Por ele ser muito versátil, consegue usar ele tanto para desenvolvimento, como ele falou, né, um front-end, um site, consegue embarcar ele dentro do Raspberry Pi, tu consegue jogar ele, fazer uma aplicação, você consegue fazer muita coisa com ele. Então ele te abre muitas portas e ele te ajuda a brincar em qualquer lugar. Então acho que por conta dessa característica da versatilidade, ele vai ser um cara que vai estar sempre em tendência, entendeu? Até a gente chegar a alguma lib nova, né? O próprio TypeScript acabou dando uma revigorada nele, pra galera que vem de Java, de C Sharp, por exemplo. Na verdade, né, o criador do Delphi, do C Sharp, é o mesmo criador do TypeScript. Então eles têm muito em comum ali, o que facilita muito a migração de quem estava no back-end e vir para o front-end. Então, por conta disso, eu acho que a comunidade vai continuar se mantendo forte e sempre trazendo novidade para o pessoal e sempre acolhendo os novos desenvolvedores. Cara, eu já basicamente estou um pouco ao contrário. Eu sou muito envolvida em comunidade. Eu adoro ser comunidade, estou sempre por dentro, assim, estou sempre palestrando, estou sempre participando dos eventos. Inclusive, participei agora do último Frontin, Sampa. Assim, tô adorando que tá voltando os eventos presenciais. Eu tava com saudade daquele pessoal, assim, porque eu gosto dessa coisa de comunidade, tanto que agora, quinta e sexta-feira, já tem evento da comunidade que eu vou participar. Então, assim, eu acho que a comunidade, ela é muito forte, ainda mais JavaScript, você tem uma por conta de ser uma linguagem, acho que a última vez que eu olhei lá no ranking do Stack Overflow, se não era a maior, tá entre as maiores comunidades as maiores linguagens usadas. Então, assim, tem bastante gente usando, tem bastante gente com vontade de compartilhar, tem bastante gente escrevendo sobre JavaScript. Outra coisa também forte de comunidade, a Twitch veio aí com o pessoal de live coding, que tá... Cara, eu começo a assistir às vezes 7 horas da manhã, eu vou até 10, 11 horas da noite assistindo só live coding, sabe? Então, assim... E o pessoal, a galera é muito forte e tá sempre fazendo coisa, gerando conteúdo. Então, assim, no próprio pessoal gerando conteúdo até não só para Twitch, para o YouTube também. Então, assim, o Twitter, às vezes você tem que tomar cuidado, mas assim, tem muita coisa legal no Twitter. Então, assim, a comunidade é muito forte, a comunidade está crescendo muito, a comunidade ajuda, está muito disposta a ajudar. Então, isso eu acho que é bem importante, assim, essa parte de comunidade. Por isso que eu amo comunidade, eu gosto de me envolver, eu gosto de compartilhar. Então, assim, isso para mim, comunidade é essencial, assim. Basicamente, a minha vida de TI se confunde com a minha participação em comunidade. A primeira coisa que eu pensei na vida de desenvolvimento já foi dentro de uma comunidade. Então, isso aí já veio trazendo, para mim, é muito importante por conta disso.
É muito bacana, né? Eu tenho muita inveja, Muito né? bom. Uma boa inveja, né? Dessa galera que consegue ter esse ritmo alucinante. Porque é um ritmo alucinante essa galera de comunidade, né, cara? Os caras não param. Eu tenho um amigo que desenvolveu com a gente muito tempo, que foi o Álvaro, né? Já, o Rafael conhece ele. E ele virou GDE da Google, né? Angular. Cara, é uma maratona muito louca e muito intensa. Esse cara, te parabenizo, porque não é fácil, não, né? É um ritmo bem acelerado. São Paulo, não sei se vocês todos são de São Paulo, sou de Santa Catarina, Joinville, né? São Paulo, o ritmo é muito mais alucinante porque tem muita opção. Todo dia tinha, né? Agora eu não sei como é que tá o ritmo, mas tinha meetup todo dia, tinha apresentação, a galera se juntava a fazer live code, um monte de coisa. Eu conheci o Twitch há um ano atrás. Na verdade, conheci antes, né? Mas comecei a usar um pouco mais ano passado, mais porque eu comecei a jogar poker com meus amigos. Mas eu começava no poker e acabava caindo em alguém fazendo live code também. E me perdi e já era, né? Daí a gente voltava de novo a mexer com código, ali, brincar e assim por diante. Mas é legal participar da comunidade, sim, concordo. Eu gostaria muito de poder ter esse tempo. Aqui em São Paulo tá começando a voltar esses eventos presenciais, né? Tá começando o pessoal a se encontrar de novo para se reunir, fazer eventos. Então, assim, eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo já tem 10 anos. E, assim, para mim, antes da pandemia, todo santo dia eu saía do trabalho e ia para algum evento de comunidade. Então, realmente, tem que lidar bastante bem com essa vida dupla, porque é muita coisa. Às vezes tem 2 a 3 eventos no mesmo dia que você quer ir, você vai pulando de um outro, assim, pra conseguir todos. E contem pra gente uma curiosidade sobre o JavaScript que vocês descobriram aí ao longo dessa carreira de vocês. Tem alguma curiosidade, algo a compartilhar com a gente? Curiosidade? Bom, eu que sou fãzão, assim, do Delphi, não é JavaScript puro, né, mas foi mais ali, como eu falei, do TypeScript. Como eu vim do Delphizão há 10 anos lá, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o TypeScript foi o cara do Delphi que criou. Eu sabia que ele tinha saído na época da Borland e tinha criado o C# lá na Microsoft, né? E quando eu descobri que foi ele que tinha feito também o TypeScript, eu disse, meu, caramba, o cara não desgruda de mim. Então foi um negócio bem bacana, que eu achei bem legal. Porque assim, é fácil a gente ter pessoas que tu admira em, sei lá, futebol, na televisão, outras coisas. Então, quando a gente acha pessoas que são referências e que trazem grandes feitos na nossa comunidade, é legal de a gente ver, né? E ainda mais que tu acaba seguindo essas pessoas, de alguma forma elas estão sempre envolvidas na tua vida, né? Então, pra mim, foi uma curiosidade bem bacana, que eu achei legal. Cara, uma curiosidade, assim, uma coisa que eu descobri meio que recente, mas eu usava muito a parte do DevTools para poder olhar performance e essas coisas todas, quanto tempo estava demorando, por exemplo, para fazer uma requisição, alguma coisa. Depois que eu descobri o maravilhoso Console Time, eu achei maravilhoso, porque ele já te dá um tempinho ali já no console, você não precisa ficar olhando muita coisa, então ele é maravilhoso, assim, foi uma coisa que eu descobri assim. E também, outra coisa, sobre a origem do nome do JavaScript. Muitas vezes o pessoal confunde mesmo com o Java, acha que é alguma coisa derivada do Java, alguma coisa assim. E não, só embarcou na onda mesmo. Que o nome original, vamos botar assim, é o ECMAScript, né? Mas nem todo mundo conhece por esse nome. E também todo mundo sabe que o primeiro nome era... Como é que era o nome? Teve o JS Script lá, né, que era da Microsoft, teve o VB Script da Microsoft, né? Lembrei que o script é uma especificação. Lembrei no Google aqui. Especificação. Teve o VB Script, o JavaScript e o... Que assim, o primeiro nome não era esse, aí, enfim, vieram pro JavaScript para embarcar na onda do Java, que no começo dos anos 90, ele estava muito em alta. Então, por ele estar muito em alta, eles botaram o nome de JavaScript para poder embarcar ali no sucesso que estava o Java. Então, para poder engajar e poder, botar a linguagem para cima. Porque o JavaScript ele foi criado em 95, né? Então, ele é praticamente um bebê, né? Se for contar com as outras linguagens. Então, assim, essa é uma coisa que o pessoal nem sempre sabe desse lance do nome, que é só embarcar no sucesso. Muito curioso, né? E falando um pouquinho de dicas agora para quem quer começar com essa linguagem, né? O que o profissional
precisa, para começar então a utilizar o JavaScript? Existem alguns pré-requisitos? Quer dizer, é muito difícil? O que vocês acham? Então, assim, o JavaScript eu acho legal para ser uma linguagem de entrada, porque ela é fácil, por ela ser de bem alto nível, né? Ou seja, é em inglês, então é fácil você entender o que está escrito, você não é muito verboso, vamos botar assim. Então, é uma ótima linguagem de entrada, né? Ela é leve, é uma linguagem leve, até a gente comentou antes, é só abrir o console e você já consegue usar. Então, é bem simples, assim, de você começar a trabalhar com ela, a estudar ela. A gente também já tocou nesse ponto que ela é flexível, ela é versátil, porque ela está aí além da página web, você pode montar apps, você pode usar ela na parte do mobile, você pode usar em web server, você pode usar em jogos, você pode usar em desktop, você pode usar em IoT, você pode usar até em machine learning, na parte de análise de dados, então, assim, tem muita coisa, ela é muito versátil. Então, assim, por isso que é uma boa linguagem de entrada, é uma boa linguagem para que, bem ou mal, você sabendo bem a base dela, você consegue transitar aí em vários cenários, em várias coisas que você pode fazer. Node, né, foi quando o Ryan Dahl criou o Node em 2009, quando ele trouxe o JavaScript para o back-end, né, digamos assim, ele deu aquele boom, né? O JavaScript, eu acho que, assim, na minha visão, né, ele teve dois grandes destaques aí na comunidade de desenvolvimento. A primeira foi quando teve o evento do JavaScript, Ajax, né, com o Google, criando o Gmail lá, que as pessoas começaram a ver que davam para fazer aplicações parecidas com o que a gente tinha no desktop dentro de um browser. Esse foi um grande evento, eu acho que foi quando começou a startar coisas, a gente tinha livros publicados só para te ensinar a usar o Ajax, que era só fazer requisição e atualizar a tela, era algo que já existia e as pessoas não tinham conhecimento. E teve, eu acho que, na minha visão, né, o segundo evento aí de Node, a gente trouxe o JavaScript no back-end, e aí a gente trouxe ele para um universo onde ele parou de ter limitação, onde ele só rodava no browser. E por conta disso, né, e mais tudo o que a Mônica falou para a gente relacionado à flexibilidade, versatilidade da linguagem, ela se torna muito prática e fácil de ser usada por qualquer pessoa que tem interesse, não só para desenvolvedor de tecnologia, mas para pessoas até de outras áreas. A gente até vê que isso acaba sendo, de certa forma, a entrada de outros profissionais no mundo de tecnologia também, no desenvolvimento, por conta do JavaScript, pela facilidade dele. Então, como eu falei aquela hora, né? Cara, abriu o console, dá um console log da vida, tu consegue criar uma variável, se tem um script carregado no próprio browser, na própria aplicação, você consegue invocar uma funçãozinha se ela estiver exposta. Então, ele é muito simples de você iniciar qualquer brincadeira. Então, eu tenho meus filhos pequenos aqui, com eles mesmos eu já, aqui ó, digita uma coisa aqui, ó, tá vendo? Já apareceu aqui, ficou até fácil de didático passar para eles de forma simples, de explicar o meu trabalho, né, para eles. Olha só, o computador é burro, quem ensina ele, quem fala para ele fazer as coisas, você olha só que bacana aqui. E aí eles eles se interessam pelo negócio de forma muito mais rápida também. Então, eu acho que não tem mais o que falar quando a gente fala para quem tá começando, né? Mete o louco aí no JavaScript que não vai ter. E além de tudo, como a gente já reforçou, a comunidade é muito forte. Então, para quem está começando, é muito legal você ser abraçado pela comunidade. Eu acho que isso é que me fez me interessar mais em continuar na área de dev, por conta dessa comunidade. Então, não tem nem que falar. Complementando só aí, tudo isso. A gente entra no Google lá, tem artigos no Medium, tem gente, tem blogs especialistas só para isso, a gente tem grandes nomes na comunidade que ajudam muito as pessoas, né? A gente tem a Loiane, tem o Rodrigo Branas, tem outras pessoas aí, como é que é o nome dele? O Eric Wendell. Se eu não tô enganado também. E aqueles caras, programador BR, que é um cara de mídia social, que é desenvolvedor também. Tem toda essa galera que, normalmente, tu vai ver que eles estão sempre puxando, trazendo JavaScript junto, porque é uma linguagem muito fácil. E aí você, como tu falou, né, tem, eu não quero ler, então eu vou pro YouTube. Mas não quero ver vídeo gravado, eu quero interagir com quem tá codando. Vai pro Twitch ali, tu vê um live, tu conversa com o cara, tira dúvida na hora.
Ah, não, eu quero investir uma grana a mais, tu vai lá, contrata um curso, faz um curso. Tem um curso bem bacana no Udemy lá do Rodrigo Manguinho, se não estou enganado, que é bem bacana, que ele traz os conceitos de arquitetura limpa para dentro de aplicações ali de Node que ele usa, que é sensacional. É um cara que eu sempre indico para as pessoas que estão começando, que me procuram para pedir alguma mentoria, alguma coisa. Sempre, olha, começa por aqui para não precisar gastar. Pegou gosto, começa a gastar um pouquinho, que vale a pena, o investimento é para a tua vida, para a tua carreira. Então, assim, não falta material, não falta formas de você começar, né? Eu não sei quanto tempo vocês têm já de desenvolvimento, mas há 18 anos atrás não era tão simples assim tu conseguir qualquer tipo de material para qualquer tipo de linguagem. Já era escasso, né? Hoje em dia tu não tem mais essa escassez. Até para as linguagens que nasceram ontem, normalmente elas já saem com um portal junto, cheio de documentação, cheio de coisas. Se tu tiver o domínio de inglês ainda, facilita mais ainda a tua vida. Então, acho que esses são os pontos aí para quem está começando. Bem legal. Bom, mudar um pouquinho aqui, trazer um momentinho pimenta. O que incomoda vocês em relação à linguagem, ao JavaScript? Tem algo que pode melhorar? A gente está falando só mil maravilhas aqui, mas tem alguma coisinha ali que dá para melhorar? Provocação agora. Cara, eu acho que assim, provocação é que assim, todo mundo já deve ter ouvido aquela frase que assim, enquanto você está ouvindo esse videocast, foram criadas pelo menos um framework JavaScript. E esse é o ponto. É muito framework, acaba tornando alguns frameworks, vão criando novos. Quando você vê aquele que você está pensando em começar, já está obsoleto, e isso te dificulta. Também tem diferentes interpretadores, ou seja, às vezes num console que você usa, um terminal que você usa, o resultado é diferente de outro por conta da interpretação dele. Então isso também dificulta um pouco aí o uso da linguagem, o entendimento da linguagem. A parte também da segurança do JavaScript ser um pouco limitada por conta de ser uma linguagem interpretada. Tá tudo ali no browser disponível. Se você der inspecionar ali, tem no console, então você consegue mexer, você consegue ver, e até que muita gente usa para copiar e colar um código. Então, assim, isso eu acho que são coisas que atrapalham um pouco a linguagem, assim, né? Então, isso tô tentando pensar mais alguma coisa aqui, mas, assim, eu acho que o principal, assim, é isso. Assim, essas desvantagens, assim, do JavaScript. E eu concordo contigo, tá? Era até o ponto que eu ia falar, que era essa maluquice de frameworks, de IBs e assim por diante. Do mesmo jeito que isso é algo enriquecedor para a comunidade e para o desenvolvedor, para quem está chegando, se não tiver alguém do lado ali meio que dando uma segurada ali na ansiedade do novo Padawan ali, o cara acaba ficando maluco, que é muita coisa. Como eu falei para vocês, quando eu já comecei com o AngularJS, mas, já tinha uma certa experiência com desenvolvimento. Não, tem que aprender, a gente tem que começar com o fundamento, não dá para você tentar já ir logo em cima de framework, né? Eu lembro que na época tinha muito, tu procurava uma vaga para desenvolvedor front-end, ou ia procurar alguém de mercado, eram os desenvolvedores de jQuery. Mas jQuery é JavaScript, cara, não, né? É uma libzinha que te auxilia ali, né? E a gente foi criando desenvolvedores nisso, né? Desenvolvedor React, desenvolvedor Angular, desenvolvedor, na época de jQuery, hoje está praticamente extinto, né? Mas a gente pega o framework, que na verdade é só um acelerador, uma ferramenta, e você atribui aquilo como se fosse a característica, mas na verdade a linguagem onde você aprende é o JavaScript. Se eu tirar o React, eu continuo sendo desenvolvedor JavaScript. Se eu tirar o JavaScript, provavelmente amanhã eu vou deixar de ser um bom programador, porque uma hora, quando a gente começa a falar de projetos de médio e longo de médio e grande porte, só saber o framework não vai te ajudar. Precisa realmente conhecer bem a linguagem, porque num ponto e vírgula que você esqueceu, que o framework não estava preparado, que é onde você vai derrapar e vai perder bastante tempo. Então, ter esse esse ecossistema gigante também, eu vejo também que é um grande problema, porque as pessoas esquecem de olhar para a base, olhar para o fundamento e criar um conhecimento sólido para realmente poder criar o seu framework, então, no futuro e assim por diante, né? Perfeito, gente. E só mais uma pergunta, por que, na visão de vocês, e em quais casos as empresas deveriam investir nessa linguagem JavaScript? Eu acredito que
Hoje em dia a gente está falando de web, né? Não tem mais, não tem. A gente viu muitas outras modas, né? Quem viveu aí um tempo atrás aí na parte dos aplicativos, tudo era aplicativo, né? E a gente acabou voltando para a web, né? Lá atrás a gente falava muito, tinha muito desenvolvimento web, desktop, porque a gente não falava muito de integração entre sistemas, não falava de integrações entre empresas e serviços. E hoje com tudo a integração, ninguém mais desenvolve um RP inteiro sozinho, as pessoas criam partes e vão fazendo as integrações. Isso tudo é via web, né? Isso precisa de uma interface, precisa de alguma coisa. Então, quem está fora da web, hoje em dia, meio que está morto. Acho que até, eu não cheguei a entrar tecnicamente em falar em metaverso também, mas eu acredito que até nesse mundo novo que estão querendo criar, provavelmente a gente vai estar envolvido com o JavaScript lá dentro, né? A gente tem o WebAssembly. Cara, eu já trabalhei com realidade aumentada com JavaScript. Pois é, WebAssembly, né? Não sei se foi o WebAssembly que tu usou, mas então tudo dá para fazer tudo com JavaScript. É a melhor opção? Talvez nem sempre, né? A gente tem que estudar, mas para um MVP, para quem está começando, ele resolve qualquer problema praticamente nosso. Né? De novo, pode ser que não seja a melhor solução depois a longo prazo, né? Mas para um MVP, para você iniciar, é o ideal para tu testar uma ideia. Então, eu acredito que JavaScript é o melhor caminho para iniciar qualquer produto, qualquer ideia que você tenha. Complementando exatamente isso, por conta, de novo, batendo naquela tecla, né? Flexibilidade e versatilidade. Então, assim, você consegue fazer muita coisa, por exemplo, como eu falei, eu já trabalhei com realidade aumentada utilizando JavaScript. Eu já trabalhei com IoT, e eu já trabalhei IoT usando libJavaScript. Então, eu fiz um MVP aí com JavaScript para poder mostrar alguns dados na tela. Quando eu era BI, eu fiz alguns scriptzinhos em JavaScript para poder ajudar a buscar alguns tipos de dados com Ajax no Power BI. Então, assim, disso tudo é muito... Por isso que o JavaScript é bom para as empresas, pelo menos assim, no início. De repente, depois, você consegue, de repente, estudando melhor, você vê que tem uma outra linguagem que vá te trazer um pouco mais de robustez, alguma coisa assim, mas para início é uma linguagem muito boa para isso. Então, sim, o Joseph foi perfeito nisso, então, assim, não tenho nem que completar muito. Mas deixa eu dar uma cutucada na Mônica aqui agora. Tu falou ali, né? Cada hora sai um framework. Quantos frameworks e quantas libs tu já tentou escrever? Ou já escreveu aí para em JavaScript? Cara, eu tenho um pacote publicado no NPM. Eu tenho um. Programador JavaScript que não tem um pacotinho no NPM não é programador JavaScript. Então eu tenho. Inclusive, eu já presenciei quando eu estava dando aula, a gente estava falando sobre essa parte de criar libs, essas coisas assim. As alunas foram subir um pacote e a gente conseguiu derrubar por um momento da NPM. Todo mundo subiu ao mesmo tempo. Uhum. Bacana. Muito legal. Gente, fantástico o nosso bate-papo. Infelizmente, o tempo corre muito rápido, a gente não consegue fazer todas as perguntas que a gente gostaria de fazer, mas eu quero desde já agradecer pela presença de vocês e chegou a hora das nossas considerações finais, não é isso, Paty? Isso mesmo, Rafa, obrigada. Queria também ouvir muito mais aqui, muito legal. Obrigada, pessoal, por, de alguma forma, aprofundar um pouco mais nesse universo, né? Queria dizer aqui que a PayGo e todo o grupo do C6 certamente valorizam muito o papel do Dev, né? Inclusive, a gente sempre tem muitas vagas abertas aí para essa galera que quer brilhar em tecnologia. Fiquem sempre de olho. Manda jobs aí, ó. E quero aproveitar para divulgar o nosso canal, né, no YouTube da PayGo. Lá tem vários vídeos que falam desde produtos até mesmo linguagens de programação, aí, diferentes linguagens, né, de programação. Então, fiquem ligados. Obrigada, Rafa. É isso aí, obrigado, Paty. E Paty, esse nosso videocast aqui tem o oferecimento do PayGo Integra, né? Isso mesmo, o PayGo Integra nasceu de uma parceria do eMasters com a PayGo, né, com o objetivo aí de fomentar conteúdos técnicos voltados tanto para desenvolvedores quanto para clientes também. Então, para saber mais, acessem dev.paygo.com.br, que está cheio de coisa boa lá. É isso aí, lá no nosso site você encontra explicações sobre cada produto PayGo, orientações também para as integrações, artigos, vídeos e os acessos também para os canais Slack e GitHub. Tem muita coisa lá, só acessar este site.
Eu quero então pedir para que vocês façam então as considerações finais. Quero dar a palavra, então, primeiramente para a Mônica. Mônica, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Nada, eu que agradeço, assim, a oportunidade, o convite. Assim, é fantástico participar disso. Esse bate-papo foi incrível. Assim, eu estou disponível nas redes sociais. Se quiserem me seguir, @mocraveirodev. Em todas as redes sociais é o mesmo @. Então, assim, vocês podem me seguir, a gente bate o papo, a gente conversa. Eu posto muito conteúdo técnico, então, assim, gosto de besteira? Gosto. Então, assim, vai estar misturado aí no meio. Mas eu posto muito conteúdo técnico, vagas, essas coisas, tudo que eu fico sabendo, eu compartilho. Então, assim, podem me seguir, fiquem à vontade, participem bastante de comunidade. Isso, assim, é uma coisa que eu amo e eu fomento mesmo, e eu falo mesmo. Então, assim, mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade, pelo convite, e a gente conversa aí depois. Maravilha, até uma próxima. Obrigada. Obrigado, Mônica. E, Joseph, obrigado você também pela participação, por disponibilizar seu tempo para compartilhar tanto conhecimento com a gente aqui. Valeu, obrigadão. Isso, eu que agradeço mesmo o convite aí, estou disponível aí para vocês aí sempre que precisar. De novo, estou tentando voltar aí ser um pouco mais ativo dentro da comunidade, apesar da correria, me procurem lá, eu tento sempre ajudar as pessoas que me procuram. Minhas redes sociais ali, vou falar para vocês do LinkedIn e do GitHub ali, que é o Joseph Marques, vai estar provavelmente aí na descrição, né? Podem me procurar lá, se eu puder ajudar, vou fazer o possível para ajudar, e se eu não puder, com certeza eu vou conhecer alguém que vai saber ajudar e eu vou indicar você. Não se preocupe com isso. Tá bom? De novo, muito obrigado aí. Legal passar esse tempinho com vocês e me procurem o que precisar. Maravilha, muito obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou, assistiu aqui a gente, ouviu nosso podcast. Obrigado e até uma próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.